Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo do Espiritismo. Voltamos a apresentar uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo. E hoje, que é dia 31 de agosto de 2021, o nosso livro em estudo, a obra em estudo é o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, onde está registrado o conteúdo dos ensinamentos dos espíritos superiores. E para as pessoas que não sabem, este livro é mediúnico. Veio da mediunidade de duas jovens de 14 e de 16 anos. Allan Kardec, na extensa entrevista que faz aos espíritos superiores, neste livro, que contém 1019 perguntas de Allan Kardec aos espíritos superiores. E os espíritos superiores respondiam através destas duas médiuns, duas garotas francesas, as irmãs da família Boudin, conforme fala a história do Espiritismo, contada pelo próprio Allan Kardec, lá em Paris, cuja primeira edição foi publicada a 18 de abril de 1857, nos meados do século XIX, 1857. E o tema de hoje é faculdade que tem os espíritos, as criaturas invisíveis, de penetrar em nossos pensamentos e participarem dos nossos atos, em parceria conosco, que muita gente até ignora que os espíritos possam exercer influência na vida de qualquer pessoa, mas pode, e tem ocorrido, tem acontecido, mas não é uma novidade trazida pelo Espiritismo, nem muito menos inventada pelo Espiritismo. É uma realidade que já vem desde o começo da humanidade. Os espíritos se manifestam, os espíritos se comunicam, e os espíritos, que são as almas dos homens que estão aqui na Terra, serão espíritos depois da morte. Eles se comunicam, estabelecem relações entre eles e nós que estamos aqui na Terra. E esse fenômeno, essa ocorrência, já vem desde o começo da humanidade. Onde há criaturas humanas, há espíritos presentes, só que eles ocupam o mesmo espaço, mas de uma forma invisível. Mas eles ocupam o mesmo espaço dos materiais, e eles penetram em nossos pensamentos, em nossos atos. E na questão 457, 457, de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: veem os espíritos tudo o que nós fazemos? Eles veem? Aí os espíritos respondem: podem ver, pois que constantemente eles vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo que dá atenção. Quer dizer, cada espírito só dá atenção àquilo que lhe interessa. O que não lhe interessa, ele passa de largo, porque não interessa a ele. São como os homens. Aliás, os espíritos são as almas dos homens que viveram aqui na Terra. Aqui na Terra, nós, quando estamos aqui, só damos atenção àquilo que nos interessa. Depois da morte, da mesma forma. O que não nos interessa aqui, nós não nos ocupamos. Depois da morte, é a mesma coisa. Aí os espíritos superiores, eles completam: ora, os espíritos não se ocupam com o que lhes é indiferente. O que não é do interesse deles,
para eles é indiferente, então eles não se preocupam com aquilo. E de maneira que vem a segunda pergunta de Kardec, que é na questão 458, a outra foi 457, aliás, a outra foi 456, e esta é a 457. Aí eles perguntam, a Kardec pergunta, podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos, aquilo que a gente deseja esconder dos outros, guardamos e até que temos vergonha de pensar naquilo e não mostramos, não dizemos aos outros, fica secreto em nosso pensamento, eles podem conhecer? Essa é a pergunta. E os espíritos respondem, muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmo. Nem atos, nem pensamentos se lhe podem dissimular. Por quê? Porque os espíritos veem os nossos pensamentos, leem o que nós estamos pensando como se estivessem lendo um livro. Porque nós não conseguimos esconder nada dos espíritos. Quando estamos encarnados, ocultamos o que pensamos das pessoas que convivem conosco. Mas se elas desencarnarem, elas podem conhecer o que nós pensamos. O que nós escondíamos dela aqui na Terra, elas no mundo espiritual, para elas devassam tudo, porque os espíritos devassam a nossa mente, a nossa casa mental. E na questão seguinte, Kardec pergunta, assim, mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa, ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que a esconder essa coisa dessa mesma pessoa depois de morta? É mais fácil? Aí os espíritos respondem, bora ver, certamente. Ora, quando vos julgai muitos ocultos, segredados, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam, isto em todas as nossas atividades, na família, fora da família, na sociedade, na parte profissional, onde tem pessoas, há espíritos ocupando o mesmo espaço, eles invisíveis e nós visíveis, porque estamos na matéria. É isso que o Espiritismo aqui nos diz. E vamos em frente. Na questão seguinte, 458, Kardec pergunta, que pensam de nós os espíritos que nos cercam e que nos observam? O que é que eles pensam de nós? Aí o espírito responde, depende. Os espíritos levianos, zombeteiros, eles riem das pequenas partidas e impaciências que vos pregam, que vos incitam, e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios se condoem, lamentam dos vossos reveses, das vossas dores, das vossas decepções, e sempre procuram ajudar-vos, porque eles são sérios e estão ao nosso lado para nos ajudarem. Aí, na questão seguinte, que é 459, que é a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos. Aí Kardec pergunta, influem eles, os espíritos, em nossos pensamentos e em nossos atos? Quer dizer, eles ajudam a gente, inspiram a gente em nossos procedimentos, em nossa conduta, em nossos vícios, de uma forma geral, para praticar crime, praticar suicídio, praticar roubos, desonestidade. Eles estão nesse meio
É isso que Allan Kardec pergunta, e os espíritos respondem. Os espíritos influem em nossas vidas muito mais do que imaginais. Eles influem a tal ponto que, de ordinário, frequentemente, são os espíritos que vos dirigem. Então, a conclusão que nós temos aqui da resposta é que o mundo espiritual dirige o mundo material, de acordo com a lei das afinidades. Os viciados de lá, que têm afinidade com os viciados daqui, os viciados na bebida, os viciados na sexualidade, por exemplo, na perversão sexual, nas manias sexuais e na bebida, na droga, nos vícios de uma forma geral, eles estão no meio. Por quê? Porque há afinidade com eles. Os de lá se afinam com os de cá. E eles agem junto a uma interação muito perfeita entre os de lá e os de cá. É isso que o Espiritismo nos ensina. E na outra pergunta, Kardec pergunta, ora, de par ao lado, paralelamente com os pensamentos que nos são próprios, outros pensamentos haverá que nos sejam sugeridos pelos espíritos? Aí os espíritos respondem, vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e frequentemente contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto desses pensamentos, dessas ideias, dessas intenções, estão sempre de mistura os vossos pensamentos com os dos espíritos. Daí a incerteza em que vos vedes. Às vezes a gente não sabe se o pensamento é nosso ou é dos espíritos. Aí é que tendes em vós duas ideias a se conflitarem, a se combaterem. São ideias dos espíritos e ideias nossas, conforme ele diz aqui, porque somos almas que pensamos também, e se mistura com os pensamentos dos espíritos. E ele então continua, como havemos então de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos pensamentos que nos são sugeridos pelos espíritos? Aí os espíritos respondem, quando um pensamento vos é sugerido, é de fora, é do invasor, invisível, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios da própria criatura são os que acodem em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é até útil que não saibais fazer essa distinção. Não a fazendo, obra o homem, procede o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, a seguir o caminho do bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o caminho do mal, do crime, dos vícios, da maldade, da desonestidade, de tudo que não presta, maior será a sua responsabilidade e responderá por esse tipo de caminho que tomou. Então, meus prezados amigos, nós encerramos aqui o nosso programa Encontro com o Espiritismo e voltaremos na próxima oportunidade com o mesmo tema. Muita paz para todos.